Alunos e alunas das turmas de primeiro ano da Escola Birajara, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de Geografia do terceiro bimestre. Hoje, o tema da nossa aula será solos e conservação dos recursos naturais. Esse tema, gente, ele complementa os assuntos que a gente vem estudando desde o segundo bimestre, falando sobre origem, evolução, formação do planeta Terra, certo? Ao falarmos sobre o planeta Terra, sua origem e formação, nós dividimos os nossos estudos de acordo com as esferas que compõem o planeta Terra. Nós estamos finalizando aqui com o estudo dos solos a parte dos minerais, que seria a litosfera. A partir da próxima semana, a gente vai estudar a atmosfera, que é a esfera gasosa. Depois a gente estuda a água e depois a gente fala sobre os seres vivos, tá certo? Então, na aula passada, nós falamos sobre os agentes que atuam dentro e fora na construção da crosta terrestre, da estrutura e da forma da crosta terrestre, que nós chamamos de relevo. Nós tentamos entender como que os agentes estruturais e os agentes modeladores, eles atuam produzindo diferenciações na paisagem. Lembrando que os agentes da dinâmica interna são três: tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos, e os da dinâmica externa, organizados em torno de dois processos: a intemperismo e a erosão. Tá bom? Também foi apresentado a teoria da tectônica de placas, e as implicações que ela traz na configuração do planeta. Falamos também sobre as principais classificações do relevo brasileiro, aquelas que são mais conhecidas, a saber, Jurandir Rossi, Assis Absaber e do Haroldo Azevedo. Então, foi apenas apresentado, não deu para a gente se aprofundar muito, devido ao nosso tempo ser reduzido. Na aula de hoje, nós vamos entender a importância dos solos, tanto para a sociedade como para a natureza. Faremos um apanhado dos processos que atuam na sua formação e na sua distribuição, e também que atuam na destruição do solo, certo? Faremos também uma identificação sobre os principais componentes que estão presentes na sua estrutura. Falaremos sobre os conceitos que estão relacionados com o estudo da pedologia, que é a ciência que estuda o solo. Trataremos sobre os principais impactos que as atividades humanas podem causar nesse recurso, as suas consequências, e traremos algumas maneiras de se evitar os problemas relacionados com impactos ambientais no solo. Os estudos que nós temos na aula de hoje estão no livro didático de vocês, capítulo 7. Lembrando que o livro já está disponível em PDF no site da escola. E aí vocês podem consultá-lo lá no nosso endereço, sim, certo? Os links estão disponíveis nos grupos de WhatsApp. Mas o que vem a ser o solo? O que seria o solo, propriamente dito? Porque muitas vezes as pessoas pensam, qualquer terra que tem, qualquer terrinha, qualquer areiazinha, qualquer sujeirinha que tem em cima da superfície do planeta é solo. Quando na verdade não é, né, gente? O solo, ele é um composto produzido pela natureza a partir dos sedimentos originados da decomposição das rochas. Então, para que se torne um solo, os sedimentos eles necessitam ficar em repouso na natureza, e ele, nesse repouso, nessa condição de repouso, ele vai combinar uma série de elementos que vai formar o que nós chamamos de solo, certo? Então, ele é um composto, ele é uma substância, ele é um recurso natural renovável que é responsável por abrigar as espécies vegetais, ele dá suporte
para a sobrevivência dos seres humanos, dos animais. Ele é a nossa fonte de proteínas, nossa fonte de alimentação, que os nossos alimentos, através da agricultura, provêm do solo, certo? Os nossos minerais, tá certo? Ele é a nossa base de construção das nossas casas, tá certo? O local onde nós habitamos, ele é o nosso habitat, certo? Ele é onde acontecem as trocas entre os elementos que estão presentes nos ecossistemas da natureza, certo? Então, é interessante, gente, fazer esse estudo porque o solo, ele não tem uma importância só para os seres humanos. Os solos, eles são importantes para nós, para o meio ambiente, para outros ciclos, como o ciclo da água, o ciclo do carbono, certo? Então, os ciclos dos elementos que estão na natureza, eles passam pelo solo, tá certo? Então, por isso que ele é importante e entra na nossa grade de estudos do ensino médio. A ciência que faz o estudo sobre os solos é chamada de pedologia, certo? Como ela, assim como a geomorfologia, não é uma ciência independente, os seus estudos eles acontecem dentro da geografia, certo? Os estudos de pedologia estão vinculados com o estudo sobre o planeta Terra, que seria a geografia, tá bom? Sobre o espaço geográfico. Dessa forma, a gente tem que entender o solo como material orgânico e mineral, quer dizer, ele tanto tem elementos que são orgânicos, vindos das rochas, dos minerais, mas também vem da decomposição dos restos de plantas, dos restos de animais, excrementos, tá certo? Então, ele tanto está no campo orgânico quanto no campo inorgânico. Ele é inconsolidado e fica localizado na parte superior da crosta, recobrindo as rochas da crosta terrestre. Eles servem de base para todas as atividades socioespaciais e naturais, áreas de conhecimento que são estudadas pela pedologia. E aí, assim, como ele tem uma importância que transcende as atividades humanas, ele passa a ser um objeto de estudo de diversas ciências, né? A ciência que estuda especificamente o solo é a pedologia, mas ele também é objeto de estudo da mineração, ou seja, as atividades de mineração. Por quê? Porque elas removem detritos do solo para exploração de recursos minerais. Ela também vai estar como objeto de estudo, né, na ecologia. Por quê? Porque ele é importante para a dinâmica dos seres vivos, para a interação entre os seres vivos, tá bom? Também como composto de partículas minerais orgânicas que possibilitam o desenvolvimento dos ecossistemas. Ele vai ser objeto de estudo também da geografia, no sentido de que ele faz parte do espaço geográfico, então ele aparece na paisagem, ele é parte integrante da paisagem, logo ele também é tratado pelo estudo da geografia. E finalmente, ele é também muito estudado pela agronomia, certo? Que define o solo não no sentido natural, mas como um meio onde os seres humanos cultivam as plantas, certo? E está ligado sobre as características da agricultura, tá bom? Também a engenharia, certo? Ela necessita dos estudos sobre o solo para poder saber o tipo de estrutura que eles vão construir para os determinados tipos de projetos, de prédios, de pontes, de avenidas, enfim. O solo ele é importante para várias áreas de conhecimento humano. Como é que esse solo é formado? Bem, ele é formado num processo contínuo, onde a desagregação física e a decomposição química das rochas, que nós chamamos de intemperismo, disponibilizam um material sedimentar que fica exposto às condições da atmosfera, da radiação solar, da chuva e dos seres vivos,
produzindo modificações, tanto nos aspectos físicos quanto nos aspectos químicos. Com a evolução do tempo, esses materiais eles vão mudando as suas composições e aí vão organizando essa estrutura em camadas, que nós chamamos horizontes. Por isso que quando a gente vai tratar solos no estudo de geografia, a gente diz que o solo é um corte vertical, ou seja, a gente faz um estudo do solo considerando como ele se está disposto da superfície até o contato com a rocha, que é o que nós chamamos de perfil. Então, o que é um perfil de solo? É um corte vertical na paisagem que me possibilita visualizar os horizontes do solo, certo? Professor, o que são esses horizontes? São essas camadas, gente, porque o solo ele não apresenta-se de maneira homogênea, ele possui diferenciações ou camadas que nós vamos chamar de horizontes, tá certo? Daqui a pouco a gente vai tratar melhor sobre esses horizontes do solo. Mas uma coisa que é interessante a gente ver é o seguinte, que em regiões tropicais úmidas, como é o caso do nosso país, é necessário, em média, 100 anos para produzir 1 centímetro de solo. Quer dizer, a natureza ela leva 100 anos para construir 1 centímetro de solo. Por isso, a necessidade de nós reconhecermos a sua importância e conservar esse recurso natural, gente. Porque se ele leva 100 anos, já imaginou? Eu tenho um impacto ambiental que remove o solo, levar 100 anos para produzir 1 centímetro de solo. 1 centímetro de solo não vai dar para praticamente plantar nada, né? Então, veja como é importante a gente manter a conservação desse recurso natural, certo? O solo se organiza em camadas com características diferentes, denominadas horizontes, como se pode perceber nessa imagem. Cada horizonte vai ter uma característica diferente. Por exemplo, a primeira camada que se apresenta no solo é o horizonte O. O, gente, vem de orgânico, ou seja, é o local onde acontece a decomposição da matéria orgânica. Então, normalmente ele apresenta uma coloração escura, é onde aparecem as raízes das ervas, das pequenas plantas, certo? Ele é um horizonte que produz fertilização do solo, certo? Então, quanto mais espesso, quanto maior esse horizonte O, mais fértil é esse solo, tá certo? Nós temos o horizonte A, aluvial, que é onde acontece uma interação entre os elementos minerais e orgânicos, certo? O húmus que vem do horizonte O desce pela ação da água e infiltra, né? A água infiltra no solo, e aí na medida que ela infiltra, ela leva consigo partículas orgânicas e produz aí um solo mais humoso, certo? Uma característica de ter uma maior presença de matéria orgânica. Então, ele é um horizonte de interação entre os elementos minerais e os elementos orgânicos, certo? Perceba aí, ó, horizonte O, orgânico, só tem matéria orgânica. Horizonte A, há uma mistura de matéria orgânica e mineral, certo? Nem todos os solos, gente, apresentam todos esses horizontes, certo? É interessante ver isso. Vai depender da evolução do solo, das condições naturais do ambiente, para que o solo evolua e ele apresenta essas camadas todas, certo? Alguns apresentam, alguns não apresentam outros. O horizonte ele é um horizonte eluvial, significa que ele perde nutrientes para os horizontes que estão abaixo. Então, normalmente a água passa, deixa o húmus no horizonte A, mas quando ele chega no horizonte E, ele já tem perdido todo o húmus. E aí ele vai elevar os nutrientes, principalmente a argila, os argilominerais, né, que são os outros elementos quimicamente ativos do solo, para os horizontes subsequentes, ou seja, que estão abaixo, tá certo?
Então, normalmente o horizonte A, ele é um horizonte arenoso e pobre. Ele é lixiviado, certo? Ou seja, ele perde nutrição. Horizonte B é o horizonte estrutural. Esse nome B, ele vem dos grandes os grandes estudiosos da pedologia no mundo, gente, são os russos, certo? E o B vem de Bruno, que significa marrom, certo? E esse é o solo estrutural que vai dar sustentação às raízes das grandes árvores, certo? Ele é um solo totalmente mineral, certo? Ela é a parte do solo que é totalmente mineral e ele produz uma grande concentração de argilominerais, tá certo? Então, essa coloração mais amarronzada, mais avermelhada, se dá pela grande presença do óxido de ferro, tá bom? Abaixo do horizonte mineral, o horizonte B, nós temos o horizonte C, que ele é um horizonte inconsolidado, ou seja, ele é produzido pela rocha em fragmentação, tá certo? Então, à medida que a rocha vai se quebrando, vai se partindo e liberando novos materiais para o solo, ela vai produzindo esse cascalho. Por isso a letra C, viu, gente? Cascalho, material não consolidado, que vai formar aí o horizonte de intemperismo, quer dizer, o local onde a rocha está sofrendo destruição para fornecer mais minerais para o solo. Logo abaixo dele, nós temos a rocha mãe, a rocha inalterada, que fornece materiais para o solo, certo? Então, percebam aí que cada tipo de solo, ele vai apresentar características diferentes. Alguns são mais escuros, outros são mais claros, alguns são mais rasos, outros são mais profundos. Então, essa evolução, ela se dá devido a diferentes fatores que combinam na formação do solo. Nós vamos estudar esses fatores que atuam na combinação para a formação do solo, tá certo? E aí entender que o nome desse processo que a gente dá para a formação do solo chama-se pedogênese, certo? Pedogênese é o processo que dá a formação do solo, da rocha natural e a sua evolução até produzir um solo que nós chamamos de maduro, certo? Que é um solo desenvolvido. Professor, o que determina esse desenvolvimento do solo, um solo maduro? É o tempo? Gente, o tempo ele é um dos fatores, mas ele não é o fator mais preponderante. Nós temos aí o tipo de clima, nós temos aí outros fatores que vão contribuir para esse envelhecimento do solo, tá certo? Antes de a gente falar sobre os fatores de formação do solo, é interessante a gente entender que o solo ele é composto de minerais, certo? Partículas minerais que apresentam uma composição e tamanhos diferentes, dependendo do tipo de rocha que deu origem a esse solo. Quanto ao tamanho, as partículas podem ser classificadas em frações, que tanto pode ser argila, silt ou areia fina, ou areia grossa, ou cascalho, que no caso aqui nós temos o cascalho, certo? Que são pedrinhas, tá bom? E quanto maior o fragmento, menor foi o tempo de exposição dessa rocha às condições de pedogênese, ou seja, ela é uma rocha mais recente, ou é um solo mais recente, certo? Quanto mais finos as partículas, no caso a argila, mais desenvolvido é esse solo, tá bom? Isso também aumenta, gente, o que nós chamamos de porosidade, que é o quê? São os espaços vazios que existem entre uma partícula e outra do solo, tá certo? Outro elemento que está presente no solo, que compõe o solo, é a matéria orgânica, certo? A matéria orgânica é formada por restos de animais, restos de vegetais, que passaram pela decomposição ou parcialmente pela decomposição e vão formar um composto, né, que nós chamamos de humus, certo?
Então, o humus é o material orgânico em decomposição. E isso acontece fundamentalmente pela ação dos micro-organismos. Por isso que é muito importante considerar a preservação dos micro-organismos que vivem nos solos. A água também é um elemento que está presente no solo. Ela fica retida por algum tempo nos poros do solo. Sua reposição é feita principalmente pela chuva ou por um processo de irrigação. A água do solo contém sais minerais, contém oxigênio, contém gás carbônico e constitui um importante meio para fornecer nutrição às plantas. A água, por incrível que pareça, gente, o solo também tem ar, oxigênio. Ele ocupa os poros em espaços que foram deixados pela água depois que ela evaporou. É essencial para que as plantas possam respirar, as raízes das plantas possam absorver oxigênio, certo? Solos muito compactados, que não tem espaço para permanência do ar, eles não conseguem manter as plantas, certo? As plantas morrem, elas sufocam, certo? Elas asfixiam, tá certo? Os solos também muito aerados, quer dizer que tem muito ar, eles acabam também gerando alguns problemas, tá certo? Então tem que manter aí um equilíbrio mas o solo, o ar é um elemento que está presente também no solo. E ele vai atuar no processo de produção do humus, viu, gente? Ele favorece o processo de produção do humus, quer dizer, a matéria orgânica. Se tiver oxigênio lá presente no solo, nas camadas mais abaixo, o que vai acontecer? Os micro-organismos vão atuar e vão produzir a sua decomposição, tá certo? Esses 4 elementos se combinam para garantir o que nós chamamos de fertilidade do solo. Os fatores de formação do solo. A pedogênese ocorre principalmente em razão da ação do intemperismo, né, que nós já estudamos na aula passada, né, que é um dos agentes da dinâmica externa do planeta, que corresponde à destruição natural, desgaste natural das rochas, certo? Então, o intemperismo produz o desgaste natural das rochas. Esse desgaste ele vai produzir aí o que nós chamamos de sedimento, que é o fragmento da rocha separado dela, tá certo? Se esse material permanecer em repouso, esse sedimento, ele vai dar origem aos solos, tá certo? E o nome que a gente dá para esse processo é pedogênese, certo? É importante a gente entender que a pedogênese, ela acontece em um processo oposto à erosão, tá certo? Então, a pedogênese acontece em um processo oposto à erosão, tá bom? Porque se houver erosão, não há pedogênese. Entendam bastante isso, tá bom? Nesse sentido, é importante e necessário observar que as características dos solos, o seu tempo de constituição, ou a sua profundidade, ou a estrutura, estão relacionados com elementos atuantes desse processo, chamados de fatores de formação do solo. Esses fatores de formação do solo são, a princípio, a própria rocha que deu origem ao solo, certo? É dela que provém os minerais que vão fazer parte do solo. Então, se a rocha é uma rocha vulcânica, se ela é uma rocha metamórfica, se ela é uma rocha sedimentar, o tipo de rocha que vai ser produzido vai disponibilizar para o solo minerais específicos, certo? Garantindo aí uma condição de solos mais férteis, solos menos férteis, solos mais porosos, solos menos porosos, tá certo? Então, a porosidade e a fertilidade do solo estão relacionadas com o tipo de rocha do qual o solo é feito. Só aí a gente já tem uma infinidade enorme de tipos de rochas diferentes, cada uma composta por elementos químicos diferentes, como o calcário, como
o sódio, né, com presença de sódio, com presença de silício, com presença de uma série de elementos minerais. Presença do ferro, tá bom? Então, mudou a rocha, mudou o solo. Outro elemento que vai ser um fator de formação do solo vai ser o clima. Ou seja, o clima ele é preponderante para o desenvolvimento ou não do solo, certo? A temperatura e a umidade regulam a velocidade, a intensidade, o tipo de intemperismo das rochas, a distribuição e deslocamento dos materiais ao longo do perfil do solo. Quanto mais quente e mais úmido for o clima, mais rápida e intensa será a decomposição das rochas, pois o aumento da temperatura e da umidade acelera a velocidade das reações químicas. Solos de climas tropicais normalmente são solos mais profundos do que os solos de regiões mais frias ou mais secas. Tá certo? O relevo também é um agente de produção do solo, certo? Cada local do planeta Terra apresenta uma descontinuidade diferente. Alguns são planos, alguns são suavemente ondulados, outros são escarpados, né, com maior verticalidade, certo? Cada uma dessas características vai garantir aí um aspecto diferente no processo de evolução dos solos, certo? E isso pode ser visto nessa imagem aqui, gente, ó, que as regiões planas, as regiões altas, as regiões baixas, as regiões escarpadas, nessa imagem aqui a gente pode perceber que elas vão contribuir para uma diferença tanto na taxa de infiltração como na taxa de drenagem, que é o escoamento da água, e, consequentemente, do intemperismo, tá certo? E vai produzir solos mais profundos, solos menos profundos, solos mais desenvolvidos, solos menos desenvolvidos, tá bom? Então, as vertentes ou os relevos que são mais expostos à insolação, ou seja, à presença do sol, tornam-se mais quentes e secas do que as outras faces menos iluminadas, que estão voltadas para o Sol e as partes que não estão tão voltadas para o Sol, certo? No relevo, vão produzir uma evolução diferente na produção dos solos, tá certo? Quer dizer, além do formato, também tem a posição em relação ao Sol, ao vento e outros fatores. Organismos vivos, como a presença de plantas, de fungos, de bactérias, de algas, a presença de pequenos animais como minhocas, toupeiras, formiga, cupim, tudo isso, gente, vai ser fator preponderante para a formação do solo e vai contribuir com características na evolução do solo, tá certo? Então, os micro-organismos, eles decompositores vão produzir aí a liberação dos elementos da matéria orgânica para as plantas consumirem no solo, tá certo? E aí eles são agentes fundamentais, mas também os outros agentes, como eu falei, da formiga, da minhoca, que vão revolver, vão abrir espaços no solo para a penetração da água ou do ar. Então são fenômenos, as raízes das plantas, certo? Então são fatores que vão colaborar também para os tipos de solo diferentes. O tempo, que é o período de exposição da rocha matriz às condições da atmosfera, né? Vai definir aí solos jovens, os solos mais antigos, né? Eles vai ser preponderante também. Contudo, gente, é interessante ver o seguinte, que solos jovens não necessariamente são que estão há muito tempo, certo? Porque, na verdade, o que pode ter acontecido? O sedimento foi removido e aí o material que já estava há muito tempo ali foi levado para outro canto. Então, os materiais podem até ser antigos, mas ele chegou há pouco tempo naquele local, produzindo ali solos jovens, tá bom?
Como eu estava falando, erosão e pedogênese são opostos. Para que esses fatores atuem na produção dos solos, é necessário que o material permaneça em repouso. Se acontecer a erosão, quer dizer, a remoção do material de um local para o outro, automaticamente isso vai impedir o processo de formação ou vai atrapalhar o processo de pedogênese. Tá certo? É interessante a gente chamar atenção para isso, por quê? Porque a erosão é o principal problema para a conservação dos solos, certo? A perda anual de milhares de toneladas de solos agricultáveis, sobretudo em consequência da erosão, é um dos mais graves problemas ambientais, que abrange as maiores áreas da superfície do planeta. A principal causa da erosão, notadamente em países de clima tropical, é a retirada total da vegetação, através, muitas vezes, das queimadas, para a plantação de culturas agrícolas ou pastagens. Porém, a quantidade de solo que se perde com a erosão, ela varia de acordo com o tipo de uso da terra. E aí eu tenho no livro de vocês um diagrama que vai mostrar cada tipo de atividade humana sobre o solo e a quantidade de solo que é perdido por hectare durante um ano. Então veja aí, numa área de mata, onde não foi removida a vegetação nativa, nós temos mesmo assim 4 quilogramas de solo perdidos ao ano por um hectare. Tá certo? Quer dizer, numa área de 1 hectare, perde 4 quilos de solo. Mas, professor, não é uma área que está sendo preservada? Por que perde solo? Gente, como eu falei para vocês na semana passada, a erosão é um agente da dinâmica externa e ele vai acontecer. Independente da presença da vontade dos seres humanos ou não, a erosão vai acontecer. O que os seres humanos fazem é potencializar o aumento dessa erosão. Tirou a vegetação, botou uma pastagem para criar gado, salta de 4 kg para 700 kg. Como ainda existem as gramíneas, ainda protege um pouco, as raízes das gramíneas protegem um pouco o solo e perde 700 kg por hectare durante um ano. Mas em áreas como cafezais ou cultivos de algodão, a gente tem um aumento muito grande na perda de solos em 1 hectare por ano. Porque várias partes ficam expostas. Não existe uma cobertura contínua do solo para protegê-lo. E aí, essa exposição é que vai fazer com que os agentes da dinâmica externa da erosão atuem sobre o território. Caso predomine a erosão hídrica, quanto maiores as velocidades de escoamento e o volume da água, maior a capacidade de transportar materiais em suspensão. Quanto menor a velocidade, mais intensa a sedimentação e menor será a intensidade da erosão, proporcionando aí solos mais desenvolvidos. Tá certo? Então, a velocidade do volume de escoamento da água da chuva que vai ser o fator que vai potencializar a ação da erosão. E isso se dá fundamentalmente devido à declividade do relevo, ou seja, áreas mais inclinadas do relevo têm como consequência um aumento do processo erosivo. Logo, essas áreas precisam ter um cuidado todo especial. Não é que a erosão não vai acontecer nos outros cantos, mas é que essas áreas, as áreas de serra, as áreas inclinadas, elas têm uma potencialidade maior à ocorrência da erosão, devido à inclinação aumentar a velocidade da água no escoamento superficial. Ela dificulta a infiltração, possivelmente aumentando aí a erosão e a remoção de materiais do solo. Algumas práticas podem nos ajudar a quebrar a velocidade do escoamento da água, das chuvas e, consequentemente, diminuir a erosão.
Uma delas é o que nós chamamos de terraceamento, que ela é muito utilizada, é uma técnica muito utilizada nos países que adotam a agricultura de jardinagem, como a China, o Japão. São normalmente áreas muito populosas do planeta, né, na Ásia, que necessitam de muitos solos para produzir alimentos para a população, certo? Mas que então eles têm que ter o máximo de aproveitamento dos solos, mas eles possuem também muitas áreas elevadas, né? Principalmente no caso da China, Filipinas, né? Que tem a cordilheira do Himalaia. Então o que eles fazem? Eles fazem degraus, certo? Eles fazem degraus, ou chamados terraços, né? Os degraus na estrutura do relevo. E aí eles vão plantando nas partezinhas do degrau que ficam planas, eles colocam a sua planta, certo? E isso diminui muito o processo de erosão, tá certo? Outra técnica que pode ser utilizada é o plantio em curvas de nível. Nesse caso, eles não vão fazer o degrau, certo? Eles vão deixar o relevo do jeito que estava. Mas eles vão preparar a terra, né? Ao preparar a terra para o cultivo, eles vão aproveitar as próprias descontinuidades topográficas do relevo para fazer aí as covas de plantio. Então, assim, as plantas, né? As linhas de cultivo, elas vão seguir o que nós já estudamos, chamamos no primeiro bimestre, quando a gente estudou cartografia, a gente chamou de curvas de nível, certo? Que são áreas do relevo que possuem a mesma altitude, certo? A mesma topografia. E isso reduz consideravelmente o escoamento da água superficial da chuva, diminuindo aí o processo de erosão, certo? Ele não é tão bom quanto o terraceamento, mas ele ajuda aí a combater a erosão. Em muitos casos, para diminuir ainda mais a velocidade do escoamento da água, eles criam uma espécie de lombadas, né? Quando eles vão abrir o buraco para plantar, né? Para arar o solo, eles pegam a terra que eles removem e fazem como se fossem quebra-molas, certo? Com lombadas na estrutura, protegendo essa parte onde ficam as plantas, para não ocorrer a erosão. Isso acaba suavizando a inclinação e colabora para a conservação do solo. Outra estratégia muito utilizada é o cultivo de árvores, principalmente nas encostas, certo? Porque as raízes da árvore vão segurar o material e a sua copa vai proteger a ação direta dos pingos da chuva. Elas suavizam a ação tanto do vento quanto a ação da chuva. Outra estratégia que é muito utilizada é o que nós chamamos de associação de culturas, que seria o quê? Eu não vou plantar uma única cultivo, que é a monocultura, certo? A ideia principal é produzir várias culturas diferentes em um mesmo local. Então, eu não vou plantar só cana. Eu vou associar cana com mandioca, com feijão, com outros tipos de cultivo e fazer uma rotação, certo? Uma rotação de culturas, que seria o quê? Vou trocando os locais onde eu vou plantando determinado tipo de cultivo. Por quê? Porque isso vai possibilitar uma reciclagem dos materiais que compõem o solo. Cada planta, ela suga do solo determinados nutrientes. Se você passar muito tempo com esse local sendo explorado apenas esses nutrientes, você vai produzir aí a perda desses nutrientes no solo, certo? Então, plantas como as leguminosas, feijão, lentilha, o amendoim, eles têm a capacidade, gente, de filtrar o nitrogênio que está na atmosfera e armazenar no solo, disponibilizando esse nitrogênio para outros cultivos. Tanto que aqui no Ceará, normalmente, os agricultores, eles, quando vão plantar milho, eles plantam feijão junto, porque o feijão já vai ajudar na nutrição do milho, tá certo? Fertilidade do solo.
a fertilidade do solo é a capacidade que o solo tem de nutrir as plantas, certo? Essa fertilidade ela é definida pela presença de argilominerais e matéria orgânica. Mas existem alguns elementos químicos que são muito importantes, certo? Para a manutenção desse equilíbrio, que são o que nós chamamos de bases do solo. E aí nós temos o sódio, o nitrogênio, o fósforo, o potássio. E esses elementos químicos, certo? Eles vão auxiliar no processo de reposição dos nutrientes das plantas, certo? Na nutrição das plantas. Então, por que é importante trabalhar a fertilidade do solo? Porque a gente precisa adequar as culturas aos tipos de solo, respeitando o limite, né, e a possibilidade de uso. Quer dizer, a gente não deve jamais esgotar o solo, explorá-lo até o esgotamento, porque isso leva a um processo que nós vamos chamar de desertificação, que vai já aparecer aqui, tá bom? Adubar o solo tanto para corrigir uma deficiência de nutrientes como para repor o que o cultivo retira dele. Então você plantou ali, certo? O que as plantas removeram, você deve repor, tá certo? E revezar culturas, né, que é o chamado rotação de culturas, já que cada uma delas tem uma exigência diferente em relação a nutrientes, certo? Nessa foto aqui nós temos o NPK, que é um fertilizante químico sintético produzido pelos seres humanos, que consiste basicamente dos elementos químicos com esses símbolos nessas 3 letrinhas aí. Na tabela periódica, que vocês devem ter estudado em química, o N é o símbolo de nitrogênio, o P é o símbolo do fósforo e o K é o símbolo do potássio, que são 3 bases muito importantes para a nutrição do solo, tá bom? Impactos ambientais nos solos. Um dos mais graves impactos ambientais que acontecem nos solos é o que nós chamamos de vossoroca. O que é uma vossoroca? É a erosão do solo que produz rasgões na superfície da superfície do planeta, certo? Esses sulcos, esses buracos que são escavados pela ação da água. Então, nós temos vários níveis de erosão, gente. Quando a erosão ela é muito intensa, ela produz a vossoroca. Nesse caso, a vossoroca ela é o gás mais grave. Por quê? Porque a gente tem a perda total do solo, não é a perda parcial. Quer dizer, a gente não tem aquelas perdas de 4 quilogramas, 10 quilogramas de solo, 100 quilogramas de solo. Não, a gente tem a perda do solo inteiro. O pacote todinho de terra desceu com a água. E esse é um processo muito grave, tá certo? Para evitar esse processo, gente, existe uma série de medidas e vocês podem se aprofundar nesse estudo no livro didático de vocês. Mas acontecem também o que nós chamamos de movimentos de massas, que são desmoronamentos e deslizamentos de terra. Com certeza, nas épocas de chuva, a gente sempre vai ouvir falar nos noticiários de ocorrências desses deslizamentos de terra, desmoronamentos, certo? Principalmente em regiões de encosta, íngremes, e em locais onde há uma grande quantidade de chuvas, né? Em Guaramiranga, aqui no Ceará, ou mesmo nos morros do Rio de Janeiro, nos morros de São Paulo. A gente escuta muito falar sobre isso. Aqui em Fortaleza, nós temos o Morro Santa Terezinha, que é uma comunidade, uma favela, que foi construída em cima de uma duna, certo? Uma duna de areia, certo? E aí o que acontece? Normalmente essa areia ela se desprende e aí os barracos que estão construídos, as casinhas que são construídas em cima dela acabam descendo junto e constitui esses movimentos de massa, tá certo? O que potencializa esse movimento de massa? A ação da gravidade, tá certo? Então a ação da gravidade ela vai atrair as coisas para o centro do planeta, né? Para baixo. E aí, com o peso desse material, se existir a água, né, diminuindo o atrito desse pacote de materiais com as rochas, isso potencializa o desmoronamento, tá certo? Entretanto, isso é um fenômeno que pode acontecer naturalmente, por causas naturais, tá certo, gente? Isso é um fenômeno que pode acontecer em causas naturais.
Mas os seres humanos, eles potencializam isso. Como? Fazendo intervenções que são impróprias ou inapropriadas para aquele tipo de ambiente, né? Como construções, o desmatamento, uma plantação de maneira que não considera a curva de nível, acabam potencializando esse acontecimento das curvas de níveis, ou perdão, dos movimentos de massas. Para evitar esse problema é necessário adotar uma série de medidas de caráter preventivo, por exemplo, fazer campanhas de esclarecimento para impedir novas ocupações em áreas de encostas e acionar a Defesa Civil em dias de elevado índice de chuva, né? Porque normalmente é quando chove que acontece a potencialização desses desmoronamentos, deslizamentos de terra, que nós chamamos de movimentos de massa, tá bom? Para a gente finalizar os impactos ambientais, vamos falar sobre a desertificação. A desertificação foi ela foi uma ação danosa dos seres humanos, né? Uma ação imprópria dos seres humanos sobre o solo, transformando uma área que não era deserto em um deserto, tá certo? Então, quando os seres humanos eles produzem o esgotamento dos solos, porque plantou demais, ou quando ele introduziu um tipo de cultura, né, naquela região que não era apropriada ao clima, às condições do solo, ele produz essa desertificação. Era uma área que não era um deserto e hoje se tornou um deserto. Isso aconteceu, gente, aqui no Ceará, na área chamada Irauçuba, né? Aqui no estado do Ceará. Lá em Irauçuba, você vai andando lá, você só vê pedra, certo? Muitas regiões lá você só vê pedra, mas antigamente não era assim. Isso aconteceu devido ao uso impróprio daquela região, né, de maneira intensiva, fazendo com que perdesse a nutrição do solo e a exposição à radiação solar vai potencializar a transformação daquelas áreas em desertos. Gente, na nossa próxima aula a gente vai tratar a atmosfera, como eu falei para vocês, então a gente vai tentar entender como se funciona, como ela está organizada, certo? Quais os processos estão relacionados a ela. Espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer dúvida no momento de geração, vocês podem tirar as dúvidas comigo. Obrigado pela atenção de vocês. Não deixem de fazer atividade no formulário. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.